Quer saber quais são as 3 técnicas de jig que você precisa saber para você aumentar muito sua pegadeira de peixe na isca artificial? Deixa comigo. São só esses 3 movimentos que você precisa aprender para conseguir pegar muito mais peixe e aumentar o número de ação quando você estiver pescando em alto mar. Então vem comigo e vem saber agora quais são essas 3 técnicas que você precisa saber para engatar peixe no jig e no alto mar. Aqui quem fala é o Yama, seu mentor de pesca no alto mar. Falou em pesca no alto mar, falou no Yama. E os 3 trabalhos que a gente vai abordar hoje vai ser o speed jigging, o slow jigging e o micro jigging. E eu vou falar um pouco do trabalho rápido desses camaradinhas, porque essas são as técnicas mais utilizadas pela maioria dos pescadores que vão trabalhar jigging no alto mar. E por mais que a gente já tenha um vídeo desse tipo no canal, eu acho que já estava mais do que na hora de trazer de novo esse tema de uma forma mais modernizada e atualizada. Mas se enquanto antes ou depois que você estiver aprendendo, você estiver pensando que linha que eu vou utilizar para pescar no alto mar, que eu posso confiar, a Fisherman's é a linha que eu uso nos meus materiais de pesca em alto mar. E são sensacionais, muito resistentes numa bitola bastante fina. E essa linha aqui, ó, é a linha que eu tenho confiado para fazer as minhas pescas. E a gente tem desconto especial para os inscritos do canal que você vai encontrar nesse link aqui embaixo. E se você está indo em alto mar, não tem como ir se você não estiver levando o seu assist hook confiável da Yamazaki Pro Gear e também o plug que mais eu peguei peixe na vida e que qualquer peixe que você joga na frente, ele vai atacar a Tech Blade. Tem muitos vídeos que eu já mostrei eu pegando diferentes tipos de peixes com a Tech Blade e você também encontra o site deles aqui nesse link. E a ideia do vídeo não é ficar falando sobre especificação de vara, especificação de molinete ou carretilha, etc. Eu quero falar do trabalho, porque muita gente fala, Yama, eu vi muitos vídeos seus que você fala que a maior parte da ação geralmente está no jig, porque o peixe muitas vezes está no fundo, e na minoria das vezes eu vou encontrar peixe boiado. E para quem está pescando em alto mar, principalmente locais aí de 40 metros de profundidade para mais, ou até 20 às vezes, a grande maioria do peixe vai atacar sim no jig, porque eles vão estar lá no fundo, perto do cascalho, perto da estrutura, perto do parcel. E peixes que estão ali, ó, na superfície ou na meia água, olhando os peixes lá embaixo, pronto para atacar de cima para baixo, que nem o Toruk Maktou, geralmente são mais difíceis de encontrar, mas você tem que estar pronto também para engatar esses peixes, eu já expliquei como é que faz. Então a primeira técnica que eu quero cobrir aqui é o speed jigging. Então novamente, vamos focar na técnica, não vou falar de vara porque tem outros vídeos que eu já expliquei qual é a melhor vara para cada um tipo de jig. E eu vou deixar esse vídeo no final, se você fala, ui, eu não vi esse vídeo, eu quero ver. Não se preocupa, aqui tem, meu amigo, eu vou te ajudar. Então quando a gente está falando de speed jigging, a questão é fazer um movimento para você poder simular que o peixinho que você está utilizando, ou seja, o jig, ele está fugindo. Então, ó, é isso que você tem que ter na cabeça. Speed jigging, peixe fugindo. Também não vou falar qual é o formato do jig, porque eu já trouxe isso também em outros vídeos. Mas falando super rápido, são aqueles jigs mais alongados, mais fininhos, que você vai trabalhar o speed jigging. Então, se a ideia é você simular que o peixe, ele tá fugindo, e peixe fugindo, ele é prato cheio para peixe caçador, peixe caçador não gosta daquele camarãozinho que tá parado aqui, ó, e aí ele olha, ele fala, esse negócio deve estar podre, deixa eu cheirar. Tá podre, podre, podre. Ou aquele pedaço de sardinha que tá aqui, ó, boiando quando você tá lá fazendo a sua linguiçada. O predador vai passar e vai falar, meu, como que esse pedaço de sardinha tá aí viajando? Não deve estar fresco não, tiver, podre, fedido, fedido. Então, geralmente os peixes mais predadores, eles gostam de caçar, ir atrás da comida fresca e pum, mandar bala num peixe vivo. Então o jig, ele vai ajudar muito para fazer isso. Os predadores, geralmente, eles gostam desse tipo de movimento. Tendo isso na cabeça, o seu trabalho vai ser o seguinte. Geralmente, na vara de jig, eu seguro um pouco mais acima, porque isso vai fazer com que eu faça menos força na hora que eu estiver puxando a vara. Eu vejo muita gente que tenta fazer o trabalho de jig segurando aqui, ó, às vezes no molinete ou na carretilha, fazendo a puxada. Eu acho mais pesado fazer isso. Não que esteja certo ou que esteja errado. Cada um faz do seu jeito. Mas eu acho, para mim, pelo menos mais eficiente, segurar mais para cima. Né? Não vai segurar no blank aqui também, porque ele não tá feito para isso, né? Por isso que tem o EVAzinho aqui, para você poder ter a alavanca. Então, quanto mais para cima você segura, menos força você vai fazer na hora de fazer aqui o trabalho. E a questão é, se você só ficar recolhendo, o jig ele vai subir reto. Subir reto, pode ser que pegue peixe, né? Eu já vi casos sim de gente que nem trabalha o negócio e pega peixe. Se tiver um cardume gigante, qualquer coisa que você fizer vai pegar. Mas o importante é que aquele dia que tiver mais difícil de pescar, que os peixes não tiverem num cardume gigante, que eu acho que deve ser 97% das vezes que a gente vai pescar, o trabalho pode fazer toda a diferença se você vai engatar peixe ou não. Então vamos refinar essa técnica. Nesse trabalho de speed jig,
jigging você vai dar pontada de vara. Pontada de vara, que eu digo, é a ponta da vara fazer esses movimentos, ó, de mini chicoteada. E por que você tem que fazer isso? Peguei aqui, ó, esse jig de tungstênio que eu comprei no AliExpress, que também tem naquele link do começo que eu deixo as recomendações das coisas que eu compro. E ó, esse aqui é de 80 gramas, pequenininho. Só que se você só recolher, ó, ele vai fazer esse movimento reto, que não parece muito um peixe que tá super fugindo desesperado. Então esses toques de ponta de vara, ele vai fazer com que o jig, em vez de subir reto, ele vai subir, ó, fazendo uma dança. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Essa dança, ela emite vibração na água que vai atiçar muito mais o predador e também vai ajudar a ter mais reflexão na isca, dependendo da profundidade que você estiver, para o peixe de longe, às vezes, também poder ver aquele brilho errático e poder ver o que é, porque os peixes são bem curiosos. Então, cada toque de ponto de vara que você der com bastante vigor, o peixe vai fazer essa dança. E essa dança é a parte mais importante do trabalho do jigging. Então, quando você vê gente gigando, você vê que a galera tá doida ali. E por quê? Porque esse trabalho vai fazer com que a isca dance. E pra gente que fala, mas como que é exatamente esse trabalho? Ó, geralmente eu coloco a mão, ó, de baixo pra cima, aqui, ó, porque eu vou puxar pra cima. Coloca aqui, ó, essa parte de trás aqui, ó, no sovaco ou na axila, se você for mais chique. E aí, ó, você vai fazer o trabalho que eu chamo de o trabalho do point, 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 que pra quem tá no canal faz tempo já sabe do que eu tô falando. Então, ó, é assim. Meia recolhida, point. Meia recolhida, volta. Meia recolhida, põe. Meia recolhida, volta. E você vai fazer isso numa cadência. Primeiro testa para você manter um ritmo bom. Então fica põe, 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 põe. E esse põe, põe, põe vai ajudar a fazer com que a isca dê aquela dançada, dê uma leve parada, dê uma lançada, dê uma leve parada. Isso é importante pro peixe, ó, fugir rápido, por isso se chama speed jigging. O peixe vai estar, ó, subindo rapidinho nessa dança. E é nessa hora que você vai sentir uma das melhores sensações, que é, você tá ali, ó, no meio da coluna da água e tá, de repente travou em alguma coisa e a linha vai cantar pra caramba. Isso acontece muitas vezes, mesmo com peixes menores, como carapaus, por exemplo, às vezes pega no meio do caminho ali, ó, já canta a sua linha, que é uma beleza. Então speed jigging, põe, põe, põe. Porém, uma coisa que eu faço também para ajudar muito vocês também a pegar aí mais peixe é, deixou o jig bater no chão, já dá uma recolhida rápida. Porque tem muita gente que vai lá, solta aqui a linha, deixa o jig bater no chão e fica lá conversando, blá blá blá, viajando. E às vezes a linha chegou no fundo faz um tempo, e quando a pessoa vai puxar, já tá enroscado. Por quê? Porque enroscou ali numa alga, enroscou no parcel, enroscou em alguma coisa lá no fundo, e aí a pessoa demorou muito. Então a isca ficou ali, ó, sendo levada pela correnteza, a chance de enroscar é muito grande. Então fica atento, não fica viajando. Na hora que a isca bateu no fundo, afrouxou a linha, já dá uma recolhida ali, mais ou menos de 1 palmo, para pelo menos tirar essa isca do fundo. Depois que eu faço isso, você espera, antes de começar o põe, põe, põe recolhendo, faz umas pindocadas, faz ali umas 5 pindocadas, 10 pindocadas seja. O que é uma pindocada, Yama? Pindocar é você fazer o trabalho do jig sem recolher. Então, ó, você faz um põe, 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 põe. E aí o jig, ele vai estar ali no fundo, ó, fazendo põe, põe, põe. Muitas vezes, se você encontra um peixe que está lá no fundo, só ali, ó, esperando alguma refeição fácil, tipo uma garopa, uma prejereba ou algum peixe bom ali de fundo, muitas vezes você pode acabar engatando peixe bom. Xarel branco é uma maravilha você dar umas pindocadas ali no fundo, porque muitas vezes essa pindocada já vai fazer você engatar peixe bom e peixe grande, fica preparado. Mas obviamente que esses peixes maiores, eles estão em muito menor quantidade, então é mais raro de encontrar. Mas, se você sempre faz em todo lugar que você vai, em algum momento você vai acabar engatando coisa boa. Então antes de você fazer o põe, põe, põe recolhendo, faz umas 5, 10 pindocadas e aí você começa o trabalho. E tenta fazer alguma coisa bem no ritmo mesmo, para o peixe vir dançando bonitinho. E uma estratégia muito boa para utilizar também, principalmente quando esse jig passa no meio de cardume, é você fazer o põe, põe, põe e para e deixa a ponta da vara descendo. Porque o peixe vai estar fugindo, e às vezes tem peixe que está seguindo, mas não ataca ainda. Na hora que ele para e dá uma descida ou só para mesmo, muitas vezes o peixe ataca. Então às vezes você tá vendo no sonar, tá com um cardume gigante, você tá gigando e não tá atacando, giga, para um pouco. Giga, faz sei lá uns 4 ou 5 põe, 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 parou. Então põe, 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 põe. Aí dá aquela parada. É que nem aqueles castores que estão lá na árvore gigante, aí ele morde um pouco a árvore, aí fica paradinho. Só escutando se a árvore vai cair. Aí e aí fica paradinho, pra ver se a árvore vai cair. Não sei se vocês já viram esse vídeo, é muito engraçado, mas é igual isso. Você põe, 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 e aí fica paradinho. Aí põe, 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 põe,
paradinho. Muitas vezes nessa parada você vai ter ação de peixe. Eu tive essa experiência várias vezes quando passava por cardume de carapau que estava ali, ó, no meio da coluna da água. Então você tenta fazer uma medição, mais ou menos, né, olhando ali no sonar. Qual é a profundidade que está esse cardume? Você vai ter uma ideia mais ou menos de quantos põe ou quantas recolhidas você vai dar para o seu jig estar ali mais ou menos no meio do cardume. E aí você dá essas travadas. E lembrando também outra dica extra, é que muitas vezes no trabalho do speed jigging, ele vai passar rápido na coluna toda da água. Então você não precisa trazer o seu jig até ficar fora da água. Então você sentiu que o cardume está naquela região, você deu vários põe, solta a linha no meio do caminho, deixa ela bater no fundo de novo e começa. Muitas vezes, a coluna de baixo, mais profunda, é onde estão concentrados a maior parte dos peixes. Então o que eu faço é primeiro trabalhar bastante naquela coluna do meio para baixo, fazendo os trabalhos do põe, solta, solta, solta. E aí se nada bater, algumas vezes eu trago até subir. Muitas vezes também por causa do vento e também por causa da correnteza, seu jig vai ficar sendo levado. Não faz o trabalho do jig se a sua linha estiver a 45 graus ou mais. Porque aí você não vai conseguir fazer ele fazer essa dança legal. E se a linha estiver indo para trás do barco, você vai enroscar com alguém lá atrás. A chance de você aí, ó, causar, estragar tudo é enorme. E fora que, se ele tá lá atrás, às vezes o barco que você tá, dependendo, tem craca, tem outras estruturas embaixo do barco, sua linha multifilamento vai raspar lá, você vai perder ela na hora. E aí, conhecimentos estão sendo úteis para você? Lembra de fazer a inscrição. Pensa se o canal é digno de poder enviar vídeos periodicamente sobre dicas e técnicas de alto mar, que é isso que a gente faz aqui. E se você já é inscrito, muito obrigado. Lembra de deixar o like e aquele hype. Se o canal é muito digno, dá 3 hypes nesse vídeo para ajudar realmente o vídeo a ser promovido. E são só nos primeiros dias que é possível você hypar o vídeo para ajudar o canal a crescer. Sempre eu, na minha conta pessoal, já vou lá e dou 3 hypes para ajudar a promover esse vídeo, porque eu não dou hype em nenhum outro vídeo além dos próprios vídeos do canal. Então se você acha o canal digno, depois de dar o like, muitas vezes aparece ali para você dar o hype. Agradeço muito, você pode dar 3 vezes o hype. E agora falando do trabalho de slow jigging. A vara de slow ela é diferente da vara de speed, mas esse não é um vídeo para falar sobre isso. E aí, o que você vai fazer no slow? A diferença do slow pro speed, obviamente, né, a palavra já diz que o slow vem de devagar em inglês. Então, no trabalho do slow, o trabalho ele é bem mais devagar. E eu recomendo muito o trabalho de slow para pessoas que não estão com o braço ali para fazer trabalho de speed. Porque você fazer um trabalho de speed com iscas de 80, 100, 150 gramas é bem cansativo. E aí dificilmente você vai conseguir aguentar o dia inteiro se você não tiver o preparo físico para fazer isso. Então, ó, bora ir para academia só trabalhando o jig aqui, ó. Então pega o pezinho aqui, ó, fica gigando com o pezinho. Eu ficava gigando com o pezinho, falando assim, qual que é o músculo que eu tenho que ter resistência para fazer esse trabalho aqui, ó, pai. Aí o personal olhava para mim e falava, então vamos fazer esse exercício e esse exercício. E aí eu comecei a aguentar muito mais, trabalhar jigs mais pesados o dia inteiro, para ver o nível da loucura das pessoas. Mas falando do trabalho de slow aqui, ó, então você vai fazer o seguinte, deixou o seu jig de slow chegar e bater no fundo, lembra daquela recolhidinha inicial? Muitas vezes tem gente que fala que é bom o jig ficar batendo lá no fundo, porque essa batida, ela emite uma vibração que ela pode chamar peixes ali como uma angaropa, uma prejereba, algum peixe bom que está no fundo, né? Que essa batidinha na pedra, no cascalho ou até na areia mesmo, ele faz chamar atenção. Eu gosto disso, mas muitas vezes, se você estiver muito em cima de uma estrutura mais complexa, pode acabar enroscando, mas vale a pena, né, você bater às vezes ali. Então o slow bateu no fundo, você vai fazer esse trabalho aqui, ó, de novo, não traz logo de cara, dá umas pindocadas ali que eventualmente você vai pegar peixe bom. Então, ó, levantou, nota que no slow, esse ângulo da levantada aqui, ó, ele puxa muito mais linha, tá? No speed, lembra que o põe, ó, ele é curtinho. Ó, na ponta da vara aqui, ó, o speed ele fica assim, ó, põe. No slow, ó, a amplitude, ó que palavra bonita, ela é bem maior. E por quê? Porque você vai puxar o jig bastante e o trabalho do slow, ele não tá quando o peixe tá subindo, ele principalmente é quando o jig tá caindo. Bom, eu tinha na mão aqui um slow pequenininho, só pra mostrar pra vocês, e eu também não vou falar qual é a diferença do formato de slow e tal, que tem outros vídeos sobre isso, não é sobre isso o vídeo. E ó, a ideia é, puxou, e aí você vai soltar. E aí ele vai cair que nem uma folha, ou ele vai cair vibrando, que é muito bom, ou ele vai cair meio aleatoriamente, que também é bom pra caramba. Então, o trabalho do slow ele é muito mais fácil e muito menos cansativo também do que o trabalho do speed. Então, se o trabalho principal do slow ele tá quando você deixa a isca cair, por isso que você precisa puxar muito aqui, ó, para na hora que você estiver soltando, ele fazer esse trabalho. Não é soltar a linha, é só
puxou pra cima e deixa cair. Puxou pra cima, deixa cair. Então, ó, na hora que você puxou, a linha vai cair, né? Não precisa baixar tão rápido, mas aí, ó, quando ele fizer um toim, quer dizer que realmente esticou a linha, puxa de novo. Batendo no fundo, faz isso mais ou menos de 5 a 10 vezes, dependendo da correnteza, tá? Pra você não atrapalhar os outros. E aí você começa a recolher. Então, ó, puxou, aí desceu. Recolhe um pouco, puxou, desceu. E aí recolhe, puxou, desceu. Então, às vezes, você pode fazer também que é puxou, recolhe um pouco e desce, tá? Porque por mais que você recolhe, dependendo do tipo de molinete que você estiver usando, ou carretilha, a ideia não é recolher toda a folga, porque senão o jig vai ficar meio que parado. Tem que deixar o jig descer mesmo. Então, nessa hora, ó, você só faz esse trabalho aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, deixar a linha cair um pouco. Isso você vai trabalhar muito mais devagar as colunas de água. E o trabalho do slow, a ideia é você trabalhar muito mais devagar toda a parte aqui, todas as faixas, todas as bandas da coluna d'água. No speed, nota que a isca, ó, ela vai trabalhar muito rápido e fazer meio que uma exploração de toda a coluna d'água aqui, até você, né, encontrar onde estão os peixes. O slow, muita gente fala também que ele é para peixe mais manhoso. Então você vai trabalhar bastante, ó, em cada coluna. Então se o peixe ele tiver ali, ó, bem preguiçosão ali, meio coçando o nariz, aí nessa hora que o speed tiver, ele olha, já passa e fala, ah, nem queria mesmo. E aí ele vai ficar lá. O slow não, ele tá aqui, ó. Aí o peixe tá dormindo, ele bate até no nariz do peixe aqui, ó. Aí o peixe, o quê? Ah, ó o otário aqui, vai mandar bala no seu slow, porque o slow ele fica trabalhando mais na mesma coluna d'água muitas vezes, e aí, aquele peixe que tá mais manhoso, que às vezes nem queria comer, ele foi lá e pum, atacou a isca, porque a isca tava pentelhando ele, ou porque ele falou, é snack fácil, ou porque realmente o peixe ficou ali olhando meio hipnotizado e atacou a isca também. Então viu como o trabalho do slow, ele cansa bem menos, pelo menos na minha opinião, tá? Pode ser gente que vai falar, mas também você faz slow com isca leve, tenta fazer o slow aqui, ó, com a minha isca de meio quilo. Mas tá, eu só tô falando de técnica, só de como puxar, muita calma. Nesse aí, ó, o trabalho, ele não é o point da loucura. Ele é um point bem mais longo, então é um point, aí deixa, aí point, aí deixa, aí point, você até dorme aqui, ó, aí point. E agora vamos falar do trabalho, que é um dos trabalhos que mais dá ação e que a maioria das pessoas usa e adora essa técnica. Eu vou fazer aqui, ó, com essa meia vara, tá? Porque ela é bem comprida, essa aqui é a 7.0, minha vara de pincho. Só que essa aqui, ela é uma vara bem sensível, que eu consigo trabalhar jigs bem pequenos nela. Então muitas vezes que eu tô no mar e eu preciso rápido de um trabalho de micro jigging, eu pego um jig ali, ó, de 10, 20 gramas, consigo lançar com essa aqui e pegar uns peixes menores que estão ali, ó, no carduminho rápido que tá passando. Então vamos falar um pouco. E pra quem fala, mas Yama, que vara é essa? Essa aqui, ó, é uma Shimano Curado 7.0, tá? E eu gosto que ela é bipartida no cabo, eu gosto de bipartição no cabo. Eu não gosto de bipartição no meio, pra não passar aquelas vergonhas que você vai lançar, metade da vara vai embora, todo mundo fica rindo de você e fica lá, para de rir aí, ó. Então as varas que são bipartidas aqui na parte do cabo são as minhas preferidas pra não ficar passando essa vergonha, ou lança, vê se tá encaixado. Lança, vê se tá encaixado. Mas esse é tema pra outra coisa. Então, ó, o trabalho de micro jigging, ele tem muita similaridade com aquele trabalho do sapinho, para quem tá acostumado a pescar no canal Robalo, por exemplo. Porque ele usa aqui, ó, muito da munheca. Ó, então aqui, ó, munheca, ó, muita munheca. E por que você consegue fazer esse trabalho aqui mais da munheca? Porque o micro jigging é leve pra caramba. Você não vai conseguir fazer munheca num jig de 150 gramas e ficar no fundo aqui, ó, vai destruir. Você vai pegar tendinite na hora e sua mão cai ali, ó, e já era. Então no micro jigging, mesma coisa, você pode soltar na vertical ou, né, como eu gosto de fazer às vezes, para pegar uma coluna diferente, é lançar o micro jig, né? Olha o casting weight da sua vara, 10 gramas, muitas varas que eu pesco no alto mar, né, tem mais ou menos ali um casting weight de plug de mais ou menos 25 gramas. Então 10, 20 gramas, tranquilo lançar. Casting weight, que é o peso máximo da isca, que a vara foi projetada para poder lançar e aguentar a chicoteada sem quebrar a ponta da vara. Muita gente nem sabe o que é isso. E a especificação tá escrito geralmente aqui na vara. Então, ó, lancei ali o micro jig, e aí você vai fazer um trabalho muito parecido com o trabalho do plug, né? Daqueles peixinhos ali de plástico, de acrílico, para você fazer esse micro jig ser bem errático e provocar aqueles peixes menores que estão aprendendo a caçar, ou peixes grandes muitas vezes adoram micro jig porque a comidinha é fácil também. Então, ó, lançou, é ó, pim 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 pim, pom 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 pom. E aí você dá um pim 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 pom 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 aqui, ó, na munheca, geralmente eu deixo aqui, ó, o indicador aqui, ó, pu pu, pi pi pu pu. E aí a isquinha pequenininha vai ficar fazendo ali, ó, sua dancinha erraticazinha
né, na frente dos peixes e pode pegar peixe pequeno, peixe grande, né? Eu já engatei, por exemplo, um bonito, muito grande no speed jigging, que ali, ó, demorou um tempo enorme para tirar, mas foi muito divertido. Teve gente que pegou bijupirá, teve gente que já pegou o cernomiquara, porque tem muito peixe grande que às vezes gosta de coisinha, fica ali, ó, pegando o camarãozinho, o caranguejinho, e às vezes pega o seu micro jig. E aí vai ser uma diversão eterna ou um sofrimento, né? Dependendo de se você gosta do exercício ou não. Então, ó, lançou, pim, 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 pim. Pom, 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 pom. Lembra que o movimento ele não precisa ser padrão. Eu gosto de fazer um pim, 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 aí deixa cair. Aí às vezes dou uma grande puxada, deixa cair. Aí um pom, pom, deixa cair. Pim, 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 pim. Pom, 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 pom. Pim, 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 pom, 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 pim. E aí você pensa em todos os anagramas que você conseguir fazer. Porque o importante é a isca tá lá, ó, doidona, errática. Deixa cair, dá uma puxadona, espera. Muitas vezes você vai engatar peixe bom. Principalmente quando você tá ali pescando e você vê cardume de algum peixe aleatório, que é um monte. Geralmente quando é um monte, pelo menos na maioria das vezes, é peixe menor, peixe pequeno, que não vai atacar, vai fugir se você lançar o seu jigzão lá, ou até foge se você jogar um plug em cima deles. Mas se você joga um micro jig, muitas vezes você vai ter muita alegria ali, ó, jogando. Um dos exemplos foi uma vez que a gente tava aqui pescando, não tava dando nada, passou um cardume enorme de cavalinha. E aí todo mundo jogando os plugs, jogando o que tinha na mão, as cavalinhas só fugia, né? Todo mundo abria assim, ó, e a isca caía no nada. E aí eu peguei ali e troquei rapidinho para um micro jig de 10 gramas, joguei em cima, pim, 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 pom, 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 e bum! Peguei uma cavalinha no micro jig, né? E a cavalinha, pela hidrodinâmica dela, ela briga muito legal. Então foi uma briga muito bacana, muita diversão. Então é importante você saber o trabalho do micro jigging, e também tem vídeo que eu falo especificamente sobre tudo do micro jigging, que eu também vou deixar no final. E eu espero que esses conceitos aprendidos ajudem você a pegar mais e maiores peixes no alto mar. Lembrando, trabalho de jig é com a Assist Hook, ó, da Yamazaki Pro Gear. Soube deles que em breve eles vão trazer também anzóis menores 1/0 para você poder fazer um trabalho que vai pegar muito mais tipos de peixe. Esse tamanho é o que eu utilizava para pescar ali mais ou menos no 30, 40 metros de profundidade para mais. Até lá na plataforma, ó, esse camarada aqui vai conseguir engatar atum grande, porque esse aqui ele pega até 30 quilos no teste de força que ele fez. Então ele é muito bom para vários tipos de peixes. E não é só porque o anzol é grande que ele não pega peixe pequeno. E eu pegava muito carapau nesses anzóis maiores aqui. Então eu acho ele bastante coringa para fazer uma pesca ali nos 40 metros de profundidade. Guape eu pegava muito vermelho, eu pegava pargo. Mesmo ali na queimada grande, com anzol desse tamanho, eu pegava carapau, pegava sororoca, pegava bicuda. Esse aqui, ó, eu acho bem coringa. E se você ficou curioso dos outros vídeos para aprofundar o seu conhecimento, eu vou deixar aqui no final aquele vídeo sobre micro jigging para você entender mais a fundo quais são as especificações para isso, também sobre varas de jig e também o vídeo da isca proibida, que é a Tech Blade, que pega assim, ó, peixe demais. E um dos vídeos, ele tá compilado com essa isca, onde você vai ver pegando muito peixe também.